Pronto, já deu tempo, acho que a gente pode iniciar. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos ao segundo dia do Encontro Cearense de Psicologia Baseada em Evidências. Eu sou a Eduardo, junto com a Yasmin, que vocês estão vendo aí, a gente vai mediar a mesa dessa manhã e que terá como tema depressão e PBE. Esse evento ele é realizado pelo Centro de Psicologia Juntos e ele vai estar sendo gravado. E agora a Yasmin ela vai apresentar um pouquinho do palestrante de hoje, que é o José Roberto. Bom dia, pessoal. Vou só aqui apresentar minha tela. Então, bom dia a todos. O meu nome é Yasmin, eu sou estudante de psicologia da UFC, estou no 5º semestre e eu vou aqui junto com a Duda ajudar hoje a mediar a mesa. E hoje é a nossa 4ª mesa, né, do evento. E nós teremos como palestrante o Dr. José Roberto Pereira de Souza. Ele é médico e psicólogo com formação em terapia cognitivo-comportamental pelo Grupo de Ambulatório de Ansiedade do Departamento e Instituto de Psiquiatria do HCFM USP. Possui especialização e formação em terapia familiar e formação em terapia comportamental dialética. É membro do Centro de Atenção ao Estudante de Pesquisa do Estresse na Universidade Federal do Ceará. É coordenador do projeto Saúde Mental mais perto das famílias e é coordenador e supervisor do programa Divertidamente na Universidade Federal do Ceará. Então, antes da gente dar a palavra para o Zé, eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar a nossa dinâmica aqui na mesa. As dúvidas que vocês tiverem, vocês vão colocando no chat aqui do Meet, podem ir colocando durante o encontro, que no final a gente vai ter um tempo específico para tirar as dúvidas. Então, vocês podem ir registrando quaisquer dúvidas, questionamentos ou comentários que no final a gente vai ler para o Zé. E no mais, Zé, seja muito bem-vindo e pode começar aí a sua palestra. Ok, obrigado. Eu poderia apresentar aqui um PowerPoint? Pode sim, professor. Pode sim. Só um minutinho. Bem, pessoal, de qualquer maneira, eu queria logo iniciar agradecendo o convite, tá? Então, para mim, é uma satisfação estar com vocês, tá? Partilhar esse tema. Espero que a gente possa aproveitar, né, dessa temática o melhor possível, que eu possa vir dar conta das demandas de vocês aí do evento, tá bom? Muito bem. Dá para ver? Está vendo aí a tela? Dá sim. Então, pronto. O que me convidaram a falar foi sobre a abordagem da depressão pela TCC, né, pela terapia cognitivo-comportamental. E me disseram assim que eu fizesse também um pouquinho na abertura, falasse um pouco assim dos princípios da TCC para aqueles que não são iniciados na TCC, né, não conhecem bem a TCC, ok? Então, eu acho que a gente vai dar, no início, falar um pouco, né? Quem sabe até falar demais sobre, para entender melhor, tá certo? Então, como Yasmin falou, eu realmente sou médico, sou psicólogo, e a minha atividade maior é na UFC, na Faculdade de Medicina, tá? Trabalho no Departamento de Saúde Comunitária, e lá a gente criou alguns projetos de acompanhamento para os alunos e também para intervenções na atenção básica, né? Então, quem quiser depois conhecer melhor esses projetos, a gente vai mostrar para vocês, se der tempo, tá? Muito bem, pessoal. Eu queria só colocar, assim, abrindo, a questão da epidemiologia da depressão, sabe? A depressão é algo terrível, né? Então, é um transtorno que tem uma prevalência mundial imensa, tá certo? O Brasil se configura um dos países que tem maior taxa de prevalência de depressão na população, ok? E aí fica várias interrogações sobre por que o Brasil tem isso, né? Por que que a depressão é algo tão impactante nos brasileiros? Então, tem várias teorias aí, né, mas não tem trabalhos explicando. Eu tenho as minhas teorias,
Depois eu posso comentar um pouco com vocês. Então, calcula-se, isso é um trabalho já de 2016, que calculava entre 20 a 36 milhões de pessoas com depressão no Brasil. Quer dizer, você vê que é uma população imensa, tá? E uma prevalência ao longo da vida que seria de 10%. Isso daqui é subnotificação, se for atrás vai ser algo bem maior. Nos Estados Unidos, chegaria a 29%, quase 30%, tá? Na população americana, tá? Bem, então, em outras palavras, entre cada 10 pessoas, em torno de 3 vão ter depressão ao longo da vida. Então, quer dizer, é algo hiperprevalente e que necessita de intervenção, de conhecimento, de estudo e de aplicação, principalmente em termos de prevenção da depressão, tá certo? Então, é algo que a gente tem que trabalhar também a prevenção dela. É uma das, aqui no Brasil, é a principal causa de falta ao trabalho, né? E é a terceira causa de afastamento do trabalho, né? Então, as pessoas que entram em depressão, né, elas realmente ficam funcionalmente incapacitadas. Ela leva à incapacitação da pessoa, né? Além do sofrimento, quer dizer, isso dentro de um sofrimento psíquico imenso, né? E agora, com a pandemia, ainda bem que a gente está saindo da pandemia, né? Porque aumentou 7,4 vezes os sintomas de depressão na população brasileira. Então, você vê, pega esses dados aí que são antes da pandemia, multiplica por 7,4, você vai ver uma imensidão de gente, né, com quadro depressivo. Tá bom? Então, isso é para mostrar a importância e a urgência de se trabalhar mais essa temática, tá? Bem, em termos da TCC e a sua epistemologia, eu queria só comentar algumas coisas. Os principais autores, né, que a gente coloca assim como os pais da TCC, que são os dois, o Albert Ellis e o Aaron Beck, né, são considerados os pais da TCC, eles vieram da psicanálise. Então, eles trabalhavam com psicanálise. E depois é que começa a construir uma ideia diferente, né? Pensar diferente, uma criticidade à psicanálise, né? A metodologia da psicanálise, a fisiopatologia, como compreendia os transtornos, né? Como é que a psicanálise compreendia, e eles começaram a pesquisar e a derivar daí. Mas não foi assim, por exemplo, foram construindo uma clínica, né, com embasamento teórico. Não, primeiro eles foram trabalhando, eles eram muito mais clínicos, e aí eles foram investigando na prática deles, e depois é que foram construindo a parte teórica da TCC. Tá? Então, a construção é mais ou menos isso. Eles tinham um conteúdo, claro, né, teórico, conhecia várias abordagens, mas eles não eram teóricos, eles eram clínicos, tá? E o Beck, ele tem uma afinidade muito grande com a depressão, né? Então a origem da TCC assim, é muito forte do Beck, e tudo começou quando ele quis testar uma hipótese, né? O Beck é psiquiatra, e ele queria testar uma hipótese da psicanálise em relação aos pacientes de depressão. Ele tinha muitos pacientes com depressão, que ele acompanhava, e ele queria mostrar para os colegas as evidências das intervenções, as evidências das hipóteses teóricas que eles tinham sobre a depressão. E no caso, como ele era psicanalista, ele queria testar a raiva retrofletida, né? Ou a raiva contra uma hostilidade voltada para si mesmo, né? Então, eram pessoas que tinham uma certa hostilidade, mas não aceitavam né, expressar aquela hostilidade, e aí eles reprimiam a hostilidade e faziam
hostilidade ser refletida contra si mesmo, né? E aí se manifestaria em sintomas. Essa era a hipótese que o Freud trazia, né? Então, e ele quis testar. E aí ele faz uma pesquisa com o Marvin. O Marvin era, na época, eu acho que estudante de psicologia, né? Acaba, hoje em dia, o Marvin continuou como psicanalista, né? Ele publicou o trabalho que fez com o Marvin, né? E o Becker sai da psicanálise e vai fundar a TCC, ok? Então, o que é que ele vê? Ele pega e começa a estudar os sonhos dos pacientes para ver que se nos sonhos desses pacientes realmente tinha expressão dessa hostilidade contra si mesmo. E ele não encontra isso, né? O que ele encontra era algo diferente. Eram pacientes que, na realidade, eles pensavam muito negativo sobre si mesmos, tinham uma imagem muito negativa sobre si mesmos. E o que acontecia no sonho desses pacientes era muito parecido com o que acontecia na vida real deles, né? A expressão consciente deles, tá? Então, os temas que os pacientes deprimidos, né, traziam, né, era, na realidade, um reflexo do que eles viviam, que eles começam a colocar, e eram essas representações negativas sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o futuro. Então, esses pacientes deprimidos, eles não tinham hostilidade, não expressavam uma hostilidade, né? Então, não vinha essa hostilidade, que não seria expressa, mas vinha esses pensamentos, né, negativos sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre os outros, né? Então, ele começa a ver que parece que essa tese da hostilidade contra si mesmo não era a expressão desses pacientes. E aí ele começa a trabalhar isso daí, né? Desculpa, pessoal. Então, esses pacientes, né, deprimidos, ele começa a ver que tinham construtos de self, né, que era bastante peculiar, né? Expressavam afetividade negativa, né, uma tendência a sentir várias emoções negativas, ok? Né? E mesmo a situação não sendo conivente com isso, sempre tinha um aspecto negativo, catastrófico, não vai dar certo, etc. Né? Então, ele percebendo isso, ele começa a pensar, pô, a construção do pensamento dessas pessoas é diferente, né? Então, essas pessoas elas expressam algo diferente das outras, tá? O que é que ele vai colocar? Então, na raiz dessas interpretações, que ele vai colocar o seguinte: essas pessoas tudo interpretam negativamente. Então, na raiz dessas interpretações, haveria um certo esquema, né? Um esquema de crenças nucleares, né? Que seriam as crenças de que as coisas não são boas para ele, que as coisas são ruins, que as coisas são negativas, que nada vai dar certo, que ele não tem valor, né? Então, esses esquemas, eles seriam estruturas cognitivas internas, né? Relativamente duradouras, de armazenamento de características genéricas ou protótipas, né, prototípicas, né, quer dizer, um padrão que eles tinham, né, de estímulos, ideias ou experiências que são utilizadas para organizar novas informações de maneira significativa. Então, tudo que eles viam nas diversas situações da vida, eles sempre usavam esse esquema, né, de crenças de que as coisas não eram boas, que não ia dar certo, que não ia ser bom, ok? E isso daí estaria no centro, né, da formação desses transtornos nesses pacientes, tá? Então, era como se esses pacientes, eles filtrassem tudo com uns óculos negativos. E o que seriam esses filtros? Seriam esses esquemas, essas crenças, né, que seriam desenvolvidas por esses pacientes.
Bem, então, esses esquemas, eles, como fossem programas, fazem com que as pessoas reajam a diversas situações de uma maneira automática. E a maneira automática delas ver, de reagir, de interpretar as situações, é um modo negativo de ver a vida. Então, essa seria a tríade negativa da depressão, a tríade cognitiva, né? Então, eu sou desamparado, né? Eu estou desamparado, o futuro é sombrio, eu não valho nada, né? Então, teria um desamparo, uma desesperança, um desvalor. E isso seria, por exemplo, a base para a depressão. Numa situação dessa, a pessoa se sente, então, nada vale a pena. Então, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou me alegrar? Para que eu vou ficar feliz? Para que eu vou investir? Né? Então, essa pessoa começa, então, a se afastar de tudo, ok? E vai também reagindo o próprio organismo a isso tudo, como se vivesse sempre um perigo, né? Então, quer dizer, se eu penso que tudo vai ser uma desgraça, eu estou vivendo um estresse, um perigo sempre, então vai ter repercussões também orgânicas, tá? Bem, em termos pensando em TCC, né, você vai ver que o próprio Becker, né, com o Knapp, ele coloca que terapia cognitiva ou terapia cognitivo-comportamental são termos que são usados, então você vai ser usados assim indiscriminadamente como sendo a mesma coisa, tá? E, como eu falei para vocês, você vê que ela parte de uma prática clínica e de pessoas que pesquisam sobre sua prática clínica. Daí surge a TCC. E no caso do Becker, que é considerado realmente o pai da TCC, ele começa nessa questão da depressão mesmo, o estudo da depressão. Então, depois que ele vê isso daí, ele começa a trabalhar esses pensamentos dessas pessoas, a questionar esses pensamentos dessas pessoas, tá? E aí ele começa a fazer intervenções, né, com embasamento nessa nova hipótese dele, de que as pessoas teriam esses esquemas, que gerariam esses pensamentos disfuncionais, tá? Ou eles teriam distorções cognitivas, então eu preciso trabalhar essas distorções cognitivas, reestruturando essas cognições, tá? Então, a terapia cognitivo-comportamental se refere a uma classe de intervenções que compartilham a premissa básica de que os transtornos mentais e o sofrimento psicológico são mantidos por fatores cognitivos. Então, são esses pensamentos, ou essas crenças, ou esses esquemas de pensamento que sustentariam o adoecimento, tá? Então, a premissa central desta abordagem, né, sustenta que as cognições desadaptativas contribuem para a manutenção do sofrimento emocional dos problemas comportamentais. Ok? Então, o modelo básico postula que estratégias terapêuticas para mudar essas cognições mal adaptativas levam a mudanças no sofrimento emocional e comportamentos problemáticos. Então, diante dessa hipótese, que seria uma distorções cognitivas que levariam ao sofrimento, tá? Mudar essas cognições mal adaptativas, disfuncionais, levariam, então, à mudança de humor diria, a mudança do sofrimento emocional, ok? Então, essa é a tese que sustentaria o início da TCC. Bom? Bem, até aqui, Yasmin, eu paro para algumas perguntas ou a gente continua? Está tranquilo? Está tranquilo, professor, pode continuar. Ok. Bem, aí, pessoal, tem as evidências, né? Hoje o evento é psicologia baseada em evidências, né? Então, a TCC, você vê que o próprio Becker, quando ele começou querendo dar uma evidência a uma tese da psicanálise, e daí ele deriva para uma outra tese que ele achou, né? Que era essa tese das cognições, né, negativas levando à depressão. E ele começa, então, a fazer também intervenções e fazer pesquisas sobre essas intervenções. Então, a TCC, ela nasce também no campo da pesquisa aplicada, ok? Como ele era psiquiatra, a mentalidade dele também era responder aos seus colegas a eficácia da terapêutica, né?
Então, ele usa muito o diagnóstico médico, né? Então, você vai ver que a TCC se utiliza muito o diagnóstico médico. E, no caso dele, ele começou trabalhando muito a depressão dentro do diagnóstico médico. Então, a psicologia baseada em evidência tende a se concentrar na melhoria dos sintomas. Então, é muito mais fácil eu trabalhar em pesquisa com sintomas. Então, eu faço uma classificação de sintomas e vejo se melhorou ou não, é muito mais fácil. Como a TCC também trabalha com sintomas, muito com sintomas, ela começou a se aprimorar, então você vai ver uma quantidade imensa de trabalhos de TCC que se tornam mais fáceis, às vezes, de fazer, as técnicas também são mais uniformes, é mais fácil de você uniformizar. Depois eu acho que eu vou falar um pouco, vocês vão entender melhor, tá? Mas eu queria só colocar alguma coisa assim, é que mesmo que algumas intervenções, tá, dão mais respostas em termos de significância estatística, né, para a TCC, por exemplo, intervenção em depressão é uma muito boa a eficácia da TCC. Esses trabalhos têm limites. Então, qual é o limite? Por exemplo, ele trabalha muito com sintomas, com capacitação funcional, né? Dos pacientes voltarem a trabalhar as suas atividades, etc. Então, ele tem esse viés, né? Os trabalhos mostrarem mais isso daí, tá? Mas as outras abordagens e a própria psicodinâmica, a abordagem terapêutica psicodinâmica, também tem as suas eficácias, né? Então, tem trabalhos mostrando que todas essas abordagens têm sua eficácia. Aí você comparar uma eficácia de um para outro não é algo tão simples, tá? Ok? Mas você vai encontrar muito mais evidências, porque também tem muito mais trabalhos na TCC em determinadas patologias, por exemplo, em determinados transtornos, como a depressão. Então, a TCC tem a vantagem, né, da pesquisa, porque trabalha muito com sintomas. A TCC, por ter modelos estruturados, facilita a uniformização, né? Mas é claro que você não consegue uniformizar como todo, tá? Mas facilita, dá para a gente fazer isso. A TCC prioriza o empoderamento e o apoio às pessoas para que alcancem seus próprios objetivos, então é algo também que faz com que a TCC, nos trabalhos, mostre que, mesmo depois da terapia, haja uma repercussão durante anos, né, após a terapia, tá certo? Agora, tem alguns detalhes, por exemplo, a questão da experiência clínica, né? Então, a psicologia baseada em evidência, muitas vezes, negligencia a experiência do clínico, né? Então, a avaliação, o julgamento clínico. Então, a psicologia baseada em evidências tem as suas dificuldades nesse daí. Pode ser que, por isso, a TCC também, em alguns momentos, se coloque muito mais eficaz, né? Porque, às vezes, como você pode estruturar melhor as intervenções, isso daí acaba diminuindo, mas, com certeza, a influência do profissional, da experiência, sempre é fundamental, tá? Ok? Bem, e há evidências consideráveis de que a relação terapêutica traz contribuições substanciais, né, e consistentes. Então, por exemplo, a TCC, para quem tem pouca experiência, devido o seu aprendizado, né, devido à própria estruturação dela, né, a teoria e as estratégias de plano de intervenção serem muito mais claros, né, para ser realizados, mesmo com iniciantes, você consegue, às vezes, ter uma repercussão bem maior do que as outras abordagens que exigem muito da experiência do clínico, tá? Embora a TCC também, claro que a experiência clínica vai ter diferença, tá? Mas ela tem esses detalhes que facilita ter uma eficácia maior. E pensando no universo tão grande que é da depressão, pode ser que seja realmente para uma abordagem assim mais universal, né, levar a saúde mental para um número maior de pessoas, a TCC seja uma opção mais eficaz, tá? Ou mais custo-eficaz.
Bem, sobre o modelo proposto pelo próprio Becker, o modelo inicial dele, etc., no tratamento da depressão, você vai ter grandes trabalhos, né, mostrando realmente a eficácia, né, do modelo. Né? Então, tem um grande estudo em Tóquio, tem também um estudo no Reino Unido, e tem vários outros estudos mostrando que a TCC para a depressão ele foi eficaz, tá? O número de sessões foi em torno de 16, de 12 a 20 sessões, tá? Esse número de sessões depende também da gravidade do transtorno, né, dessas pessoas, tá? Quanto mais grave, mais sessões às vezes vai ter que ter. Então você vê que são terapias breves, né? E que tem um resultado já. Aqui são trabalhos realmente randomizados, né, intervenções randomizadas, o paciente era exposto, o outro não era exposto à terapia, né, e você vê que teve repercussão. Então, eram pacientes acompanhados, e outra coisa, são estudos pacientes que tinham quadros graves, né? São pacientes que tinham uma resistência, né, ao tratamento e se mostrou eficaz. Então, quer dizer, mesmo em casos muito mais difíceis, a TCC se mostrou eficaz em melhorar os quadros, tá? E esse trabalho, por exemplo, do Reino Unido, ele acompanhou os pacientes por 3 a 5 anos e viu que a resposta durava mais de 3 anos, tá? Então, quer dizer, permaneceu, mesmo depois da terapia, quer dizer, sessões, até 20 sessões, e ele permaneceu por até mais de 3 anos de resposta excelente, quer dizer, no caso, manteve sem ter recaídas, tá? Ou recaídas significativas. Muito bem. Aqui, pessoal, como eu disse para vocês, a TCC trabalha muito com os diagnósticos clínicos também, tá? Então, o diagnóstico clínico para a depressão maior, né, unipolar, pelo DSM-5, seria isso daqui que eu estou mostrando para vocês, né? Então, seria os 5 ou mais dos seguintes sintomas no quadro A, que seriam esses 9 aí que ele coloca, né? Ok? Sendo que teria que ter um ou ambos do 1 ou 2, então a pessoa teria que ter humor deprimido na maior parte do dia ou quase todos os dias, né? Ou tem isso daqui, tem que ter isso daqui, ou teria que ter ou os dois, né? Ou teria que ter esses dois aqui, que é a acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias. Então, esses dois aqui tem que ter um dos dois ou os dois. Depois teria que ter, então, algum desses outros, tá? Se você prestar atenção aqui no 7, tá? No 7, no 8º e no 9º é o que a gente trabalha na TCC. Então, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar ou indecisão quase todos os dias. Pensamentos recorrentes de morte, de ação suicida recorrente, sem um plano específico, uma tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. Então, a gente vai trabalhar muito nessa questão da cognição, tá? Ok? E que vai, teoricamente, né, e na prática, se vê a eficácia, também ter repercussão no comportamento e nos sintomas desses pacientes, tá? Muito bem. Aqui seriam os princípios que o Becker coloca, né, no tratamento com TCC. Então, o primeiro princípio é baseado em formulação dos problemas e conceituação de cada caso, né? O indivíduo em termos cognitivos, né? Então, qual é o problema desse paciente em termos cognitivos? Qual é também os problemas em relação a diagnóstico de transtorno dele? Então, baseado em formulação dos problemas. Então, ele parte de problemas, tá? O princípio 2, tem que ter uma aliança terapêutica. Então, como a maioria das abordagens, a aliança terapêutica é fundamental. Princípio 3, é colaborativa e com participação ativa. Então, você realmente tem que ter a colaboração do paciente, do cliente, você vai conversar, vai envolvê-lo na terapia,
né? Ele é realmente proativo, ele é que vai fazer as atividades, então a gente trabalha muito com psicoeducação, onde você vai explicar toda a origem do transtorno e como é que se dá as intervenções, né? É tanto que algumas pessoas vão colocar que na TCC o paciente vira o seu próprio terapeuta. Então, nesse sentido de ele poder ter um empoderamento, né, do conhecimento sobre o próprio transtorno e sobre as intervenções, sobre o que ele precisa fazer, é verdade. Ele vai ser como se fosse o seu é a questão do exercício do autocuidado, né? Ele vai ter ferramentas, ele vai se sentir mais autônomo, né? Então, é outro princípio importante na TCC. O quarto princípio, orientada para problemas e objetivos. Então, ela tem essa orientação mais estruturada, né, e mais focada em problemas que o paciente traz. Tá? Enfatiza o presente, então a gente trabalha muito mais com os problemas presentes, as questões presentes, embora algumas vezes a gente vai ter que mostrar que aquilo que está no presente é a expressão de esquemas formados no passado. Tá? É educativa e preventiva, porque a gente também vai prepará-los para determinadas situações que acontecem, né? Visa ser limitada no tempo, então você vê que tem uma quantidade de sessões bem menores, tá? Então, as sessões também são estruturadas, mas à frente eu vou mostrar a estrutura de cada sessão, né? E identifica e avalia pensamentos e crenças. Então, a gente trabalha muito com essa identificação de pensamentos disfuncionais e crenças nucleares que sustentam esses pensamentos nucleares. Tá? Esses pensamentos nucleares que vão gerar emoções, né? E sentimentos e comportamentos impulsionados por esse esquema, por essas emoções, tá? Que vão causar, vão dar origem ao sofrimento. E uso técnicas específicas, tá? Bem, então, na formulação, a gente vai pensar em 3 estruturas: o pensamento, o comportamento e os sentimentos, a hipótese também de onde é que vem os eventos que podem ter gerado esse esquema, né, de crenças que a gente falou. Né? Então, a gente vai trabalhar o pensamento, né? Como é que ele, quais são os pensamentos que contribuem para os sintomas, né? Para esses sintomas emocionais, né? Quais são os comportamentos problemáticos que são impulsionados por essas emoções, tá? E vamos pensar também às vezes hipóteses que deram origem a esses esquemas, né? Esses pensamentos, tá? Em termos de sintomas, a gente vai ver os sintomas emocionais. Então, por exemplo, aqui é uma história de uma paciente, que é do clássico livro da Judith Becker, né, que ela vai descrever toda a abordagem de para uma paciente que tem depressão e ansiedade, e ela vai, então, fazer toda a abordagem clássica da TCC, né, do próprio pai, do Becker, usando como caso índice a Sally. Né? Então, ela coloca que a Sally era uma paciente que tinha alguns sintomas, né? Uma paciente universitária, e então ela vai dividir em sintomas emocionais, então sintomas cognitivos, sintomas comportamentais e sintomas fisiológicos. A TCC ela vai trabalhar com cada um desses sintomas. Tá? Bem, o básico da TCC clássica, né, era trabalhar com os pensamentos, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental vai ensinar os pacientes a identificar e avaliar e responder aos seus pensamentos e crenças disfuncionais. Então, esse é o básico que dá origem ao tratamento em TCC, tá? Bem, a gente teria a ideia que a gente tem vários pensamentos, né? Nós temos, mas nem todo pensamento, nem todo esquema, a gente tem vários esquemas, são disfuncionais, né? A maioria são adaptativos, mas vão ter aqueles que não são adaptativos e que vão causar a gente sofrimento. Em outras palavras, aqueles esquemas que às vezes a gente criou quando criança, eles no nosso contexto de adulto, eles não respondem igual. Né? Então, eles não respondem, não estão adaptados, eles não são adaptativos, eles são disfuncionais, eles não dão conta da nossa realidade atual. Tá?
E aí a gente vai usar uma ferramenta para descobrir esses pensamentos. Tem um esquema que a gente vai usar. Deixa eu ver aqui, vou passar um pouquinho, que é esse esquema aqui, tá? Os pacientes aprendem a registrar os incidentes desagradáveis, e a partir desses incidentes desagradáveis que eles nos trazem, né, aquilo que deixou ele muito triste, muito abalado, etc., a gente vai levá-lo a identificar os pensamentos automáticos, e daí vamos tirar as crenças, né, os esquemas dele, e vamos trabalhar isso daí. Então, ele traz para a gente as emoções desagradáveis, né? Então, por exemplo, ele ficou desesperado, ficou com raiva, sentiu culpa em determinada situação, né? Trouxe vários pensamentos negativos. Você vai identificar, então, qual foi a situação, problema que ele estava, né? Então, o paciente estava, por exemplo, esperando no caixa do supermercado, ou então estava preocupando-se com o atraso do marido, né, que em casa estava custando, e ele começou a se sentir mal. Né? E aí você vai trazer, bem, e o que é que passou pela sua cabeça? Que pensamentos vieram? Né? Ah, me veio que ele não me respeita, que ele não me considera, aí vai. Né? E o que passou, então ele vai colocando o que passou na mente, e a gente vai, então, depois construindo a partir dessa narrativa, a gente vai vendo os pensamentos disfuncionais e as crenças. Isso daí que a gente chama de conceituação de caso, ok? Em TCC. Eu não sei se para o pessoal que não entende de TCC, se eu já deixei eles meio confusos ou está tranquilo. E aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Está tranquilo? Coloque aí no chat aí para Yasmin ver aí se está tranquilo. A gente tem 2 dúvidas até agora, mas se o senhor quiser, a gente faz só a rodada no final. Ou o senhor prefere ir respondendo? Põe as 2 dúvidas aí para a gente tentar responder. Certo. A primeira dúvida é da Vanessa. Ela colocou, bom dia. A PBE, até onde eu entendo, leva em consideração a expertise do terapeuta. É um dos seus pilares. Poderia explicar melhor o seu ponto de vista, por gentileza? Ok. Bem, é porque é o seguinte, quando você faz pesquisa, tá, você usa terapeutas diferentes. Tá? Então, como é que você vai comparar os terapeutas diferentes? Sempre é muito difícil. Tá? Por exemplo, na entrevista motivacional, uma das coisas que se coloca na entrevista motivacional é que os detalhes fazem a diferença. Então, a maneira de falar, a maneira de se colocar do terapeuta também faz a diferença. Né? Então, isso daí é que eu estou colocando que, às vezes, dificulta para algumas abordagens você ter, às vezes, uma resposta muito boa, porque você não consegue uniformizar isso, é só nesse sentido que eu estou colocando. Já na TCC facilita, porque, como ela é muito estruturada, mesmo os iniciantes têm trabalho mostrando uma eficácia boa com iniciantes, né? Terapeutas iniciantes com eficácia boa. Né? Então, se você pegar algumas outras abordagens, é mais difícil você ter um iniciante tendo uma eficácia tão boa em comparação a um outro que não é iniciante. Às vezes, a postura, a maneira de falar, a entonação de voz, tudo isso vai influenciar na resposta. É nesse sentido que eu estou falando. A gente tem outra dúvida também da Vitória. Vanessa, foi respondida a sua dúvida? Pode colocar aqui no chat, ou falar no microfone. Pronto, ela agradeceu. A próxima dúvida é da Vitória, e ela perguntou: professor, na terapia, as crenças nucleares podem ser usadas a favor do tratamento? Alguma crença que a pessoa ainda tenha de funcional? Ou na depressão o processo é mais de modificar as disfuncionais? Ok. Essa pergunta me deixou em saia justa, né? Porque na TCC, quando a gente fala em crenças nucleares, sabe, todas elas a gente considera disfuncional. Mas se a gente pensar em tese, as pessoas têm crenças
várias crenças nucleares, ou né, não é só uma, e que podem não ser disfuncionais, verdade, né? Então, pegar as questões, as crenças positivas, claro que seriam importantes. Embora o que leva ao adoecimento são as disfuncionais, as desadaptativas. Entende? Por isso que se tende a trabalhar com essas daí. Mas eu não sei se é isso que ela está colocando, a Vitória, se é bem isso. Ela disse que é sim, é exatamente isso. A gente tem outra dúvida aqui da Vitória. Outra Vitória. Uhum. Professor, a respeito das suposições disfuncionais, seria um mecanismo de defesa que Freud seria o mesmo Vitória, pode só reformular a sua pergunta, que eu acho que ficou um pouco confuso. Vou esperar que ela respondesse. Se eu quiser ir continuando, depois a gente abre de novo. Tranquilo. Aqui, ó, eu acho que isso aqui vai ajudar também a vocês. Então, as informações sobre as suposições disfuncionais. Então, em TCC, pessoal, a gente trabalha muito com o consciente, né? Então, esse processo de formulação de crenças, ela seria um processo consciente, nas vivências, nas experiências de cada um. Então, é idiosincrático, quer dizer, é algo individual, mas é algo que acontece também na cultura, nas relações, na formação, né? No desenvolvimento da pessoa. Em relação aos transtornos, por exemplo, os transtornos emocionais, no caso a depressão, tem um lado também que a TCC os estudiosos mais modernos da TCC vão colocar, que é o aspecto biológico. Então, o indivíduo tem também uma vulnerabilidade biológica. Então, não é todo mundo que vai ter esses transtornos, que vai se manifestar em sintomas. E aí vai ter a questão da transtorno lá naquela classificação. Ele pode, por exemplo, ser muito negativo, ele pode ter crenças muito negativas, mas ele pode não desenvolver o transtorno como um todo, com sintomas, etc., porque há um componente biológico nos sintomas e na expressão do transtorno. Tá? Então, haveria, além de uma vulnerabilidade psicológica, uma vulnerabilidade que seria biológica. Essa vulnerabilidade psicológica, pessoal, ela é construída na infância. Tá? É como aquela pessoa conviveu, né, vivenciou, né, as relações na infância, a relação de apego, né? Então, aí vai desenvolvendo todas essas crenças, tá? Então, de onde veio essa regra, por exemplo, disfuncional? Então, às vezes, você vai identificar a fonte de uma suposição disfuncional, né? A criança, na relação da criança com os pais, né? Então, vai sugerir, às vezes, o desenvolvimento daquilo, ok? Por exemplo, a minha mãe, quando eu era criança, sempre dizia que eu não ia dar para nada. A minha mãe... Então, quer dizer, expressões desse tipo, às vezes, pode estar na origem dessa coisa de desvalor. Então, a outra coisa, a gente vai ajudar o paciente, né, a entender de que forma aquela regra é irreal. Né? Então, aquela suposição, por que ela é disfuncional? Porque ela não se encaixa, né, de maneira assim, funcional no mundo. Né? Então, ele vai discutir aquilo. Né? Pô, realmente isso aqui, por exemplo, a pessoa acha que sempre tem que ser assim, ou, né, que deveria ser assim, mas as coisas não são assim. Você gostaria que fosse, mas não é. Então, ela começa a perceber que aquilo ali não é como a gente quer, e que aquilo ali que ele achou que tinha que ser, né, não cabe no mundo. Então, eu queria que não chovesse, mas chove. Eu queria que não... Eu devo ser um bom, sei lá, um bom jogador de futebol, mas eu às vezes não consigo ter as habilidades tão boas, tá? Então, não é só querer ter, tá? Né? Não é só uma coisa, uma regra que você cria e o mundo vai... Não, às vezes não é assim. Então, ele vai começar a questionar essas regras que ele criou para ele mesmo, né? Que às vezes faz ele sofrer, porque elas não se... Ele cria expectativas que são irreais. Tá? Então, de forma que essas regras são inúteis,
Então, tem coisas que são inúteis. Tá? Por exemplo, o perfeccionismo, né? Às vezes ele tem vantagens, mas também ele pode ter desvantagens, ser inútil. Né? Então, só fazer a pessoa sofrer. Então, eu só vou ficar feliz se eu conseguir fazer o melhor, isso aí ser o melhor, eu passar em primeiro lugar, eu ser o melhor de todos. Né? Então, ele começa a questionar, será que isso daí realmente vai te fazer bem? Né? Isso daí faz sentido para você e tal? Então, questionar essas regras que ele vinha trazendo, né, faz com que ele comece a modificar esses padrões. Né? Então, é mais ou menos isso aí que é o caminho, tá? E aí ele vai começar a criar novas regras. São regras mais funcionais para ele. Então, é ele mesmo que vai construir isso daí. Enquanto ele não desconstruir, por exemplo, tem pessoas que sofrem de depressão, tomam medicação, fazem terapia e não melhoram. Por quê? Porque eles não mudam de vida. E o que é mudar de vida que eu estou falando aqui? Eles não mudam o modo de se ver, ele não muda o modo de ver o outro, ele não muda o modo de ver o mundo, ele não muda o modo de ver o futuro. Então, se ele não mudar essas regras que ele criou, né, esses filtros que ele criou, ele vai permanecer deprimido. Porque o olhar dele para ele mesmo sempre é negativo. O olhar dele sempre para o outro é negativo, sempre é perigoso, sempre vai ser catastrófico, vai ser ruim. Claro que ele vai sofrer, ele não vai melhorar. Então, exige mudanças, às vezes, né, muito grandes para haver essas transformações. Então, tipo de intervenções que a gente pode usar, né? Então, intervenções para mudar, para diminuir as ruminações, né? Aqueles pensamentos intrusivos, né? Então, pacientes deprimidos gastam uma quantidade significativa de tempo, né, atenção, concentrando-se em suas deficiências. Então, conscientizar o paciente dessas ruminações negativas e desviar a consciência, a atenção para outros aspectos positivos. Então, é uma intervenção que se usa. Né? Então, o paciente dá conta que, pô, mas isso aí parece que não é legal, né, para ti, o que é que tu achas? Aí ele, pô, realmente é um olhar muito negativo. O que é que tu ganha com isso? Pô, não ganho nada, só fico mais estressado. Então, vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar de quando vi isso, você tentar não aceitar, né? Vamos trabalhar de você ver, pois, fazer uma crítica a isso e trabalhar a tua atenção. Então, aí a gente vai trabalhar com outras coisas que vão vir depois, né, dos clássicos da origem da TCC, que a gente vai chamar de ondas, né, da terceira onda, né, TCC de terceira onda. Então, a gente vai trabalhar com atenção plena, mindfulness, né, atenção focada, que ele vai começar a conseguir sair desses, né, desses pensamentos, fazer metacognição, né, olhar os seus próprios pensamentos e fazer uma criticidade a eles, né, e aí você começa, então, a sair desses processos ruminativos, né. Atividade de monitoramento, né, ativação comportamental, então tem várias atividades de planejamento, né. O paciente deprimido, normalmente, que tem transtorno de depressão, ele tende a fazer evitação de todas as atividades, e mais ainda, então, ele fica sem emoções positivas, e mais ainda piora o transtorno. Então, o transtorno leva à evitação, e a evitação leva a piorar o transtorno. E aí a gente vai ter que fazer várias atividades, planejar devagarzinho, introduzindo atividades agradáveis, normalmente com outras pessoas, né? Então, a meditação, como eu falei para vocês, a atenção plena, então ajudar o paciente a permanecer ancorado no presente, porque os pensamentos levam a ele a sempre pensar que não vai valer a pena, que o futuro não presta, etc. Então, vamos viver mais o presente, né? Isso daí melhora a ruminação, etc. Aproximação sucessiva, então dividir as tarefas, ele não quer fazer nada porque pensa que não vai dar conta, que não tem jeito, etc. Né? Então, você vai trabalhar essa coisa de aproximação, né, de divisão em etapas de trabalho, né? E cada meta é dividida, então o objetivo é chegar a cada partezinha daquele e não chegar ao todo de uma vez, tá? Né? Trabalhar as questões de visualizar o melhor do dia,
né? Agendar tarefas, atividades agradáveis, e aí por diante, tá certo? Aqui é a estrutura da sessão. Então, como eu falei para vocês, então, se vocês prestarem atenção, voltando aqui um pouco, as intervenções, tem vários tipos de intervenções que a gente faz. Então, o terapeuta aprende as intervenções, né? A experiência clínica vai conseguir levar o paciente a ver a reconhecer os esquemas e também a que intervenções melhor vai ser para cada paciente, tá? E a estrutura das sessões é mais ou menos isso daqui. Então, as sessões a gente vai ver no início da sessão como é que foi o humor dele, como é que foi a semana dele, né? Se ele fez as tarefas, porque a gente trabalha sempre com tarefas, né? Com atividades que eles vão fazer durante os dias, né? Como é que foi as tarefas, como é que foi o humor dele na semana, e então, para que eles também percebam, né, a mudança de humor, porque muitas vezes a terapia, eles vão melhorando o humor, mas eles não percebem, e aí não vai dar certo, a terapia não está dando resultado. Então, a gente usa escalas de humor, que ajuda muito nisso daí. Tá? Depois disso daí, a gente vai discutir itens, por exemplo, que ele traz, então, algum problema específico, né? Alguma coisa que a gente está trabalhando em termos do modelo cognitivo, então sempre ensinar a ele o modelo cognitivo, né, que os pensamentos levam a sentimentos e a comportamentos, ok? Vamos falar sobre a intervenção, a justificativa para aquela intervenção, aí vamos explicar uma intervenção em cima de um problema que ele traz, ou de uma necessidade, faz um plano de intervenção, etc. Depois o paciente diz o que é que achou da sessão, o que é que foi importante para ele, o que é que trouxe de novo, tá? Então, dá esse feedback e a gente também passa a atividade para casa, né? Alguma atividade que a gente acha que é importante por aquilo que a gente está trabalhando, né, naquele momento, tá? Então, o paciente ele tem que ter essa noção, né? Por isso que a gente diz que ele é como se fosse o terapeuta, ele vira o seu próprio terapeuta, nesse sentido de conhecer, né, o que está acontecendo com ele, o que é que acontece com ele, o que é o transtorno, né? Quais são as intervenções que são boas para aquilo que ele demanda, tá certo? Então, como os meus problemas se desenvolvem, né, as crenças e suposições inúteis que sustentam aquele problema dele, né, as experiências que levaram à formação daquele problema, os eventos que precipitam, as situações que precipitam, né, a desregulação dele, né, o que mantém aquele problema ou aquelas situações desagradáveis, tá? Aqueles fatores que determinam essa manutenção, o que é que ele aprendeu na terapia que ajuda, né, as técnicas, as ideias, ok? Quais foram os pensamentos e suposições negativas mais inúteis que às vezes perpetuam, que ele precisa trabalhar mais, né? Que alternativas ele poderia dar? Então, por exemplo, ok, tu pensa muito assim, né? Tu pensa sempre que as pessoas vão te trair, né? Ok, mas sempre as pessoas vão te trair, isso é assim mesmo, e sempre isso daí é agradável para ti? Não, não é, não é sempre. Como seria uma outra maneira de pensar isso? Talvez as pessoas me traiam, mas talvez não me traiam. Já tem uma maneira diferente de pensar. Então, quais são as maneiras alternativas de pensar sobre aquilo, tá? Como posso desenvolver o que aprendi, né? Então, como eu posso fazer um planejamento para perpetuar aquele aprendizado, aquela melhoria, aquele desenvolvimento? Então, isso daí é que se chama de ele ser o próprio terapeuta. Na realidade, não é isso. A gente dá as ferramentas e ele se empodera dessas ferramentas para que ele possa realmente ter uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então, ele cria então ferramentas para ele usar na vida dele, depois da alta, né? Eles vão poder realmente se desenvolver na vida de uma maneira mais livre, né? Então, o objetivo da TCC, em geral, e no transtorno de depressão, seria o quê? Eliminar, não é eliminar ou suprimir os sentimentos, tá?
os pensamentos, as sensações, as memórias ruins, não é nada disso, tá? Mas promover uma trajetória de vida mais positiva, né? Transformar os esquemas cognitivos que levam a ele a se autodestruir, né? Então, aprender como melhorar os processos relevantes, né, que estimulam o crescimento e o desenvolvimento dele de uma maneira mais positiva. Então, isso seria o objetivo. Bem, pessoal, é isso que eu ia trazer para vocês. Esse aqui é o Aaron Beck. Eu tenho uma entrevista com ele de 6 minutos. Se vocês quiserem ver, ela é legendada, eu posso passar para vocês. Senão, a gente abre para as perguntas. Depende do tempo de vocês aí, Yasmin. É muito longo o vídeo, professor? São 6 minutos. Eu acho que a gente pode passar aqui e aproveitar. Então, vamos lá. Eu vou te dar o link e tu passa, pode ser? Ou eu boto aqui? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se dá certo. Ok, vai dar certo, sim. Só um minutinho. Estão vendo aí? Pronto, Well, tá I think this perfeito. is a challenge. In one sentence, why and how do you think cognitive therapy works? Well, first of all, I think it's a great I question. think it's a terrific question, and the question is, what is cognitive therapy? And so, cognitive therapy is not just a box of techniques. It's not a toolbox any more than, let's say, the Taj Mahal could be considered just a toolbox. Cognitive therapy is actually an architecture. And in order to understand cognitive therapy, you have to understand the blueprint that is provided the architecture. Once you know the blueprint, then you can use the tools, and then you can build a building, or you can build a therapy based on that. So the theory of cognitive therapy, very briefly, is that individuals in the course of their development experience certain vulnerabilities. And these vulnerabilities can be symbolized by maladaptive attitudes. So one of the vulnerabilities that somebody might have is that if I talk in public, people are going to ridicule me. Or if I try something hard, I'm not going to be able to make it. And over a period of time, with some individuals, these particular attitudes become fortified and kind of translocated. They tend to permeate the individual's whole personality. And so you get, in some cases, what you call personality disorder, because these dysfunctional beliefs are so deeply encrusted that they kind of dominate the individual's interactions and adjustments. So that's kind of what happens in the Axis 2 disorders. And the Axis 1 disorders, particularly depression, which we've been seeing now, is that these negative attitudes that people have had over time become activated as a result of something that happens, a whole series of things that impinge on their specific vulnerabilities, on their dysfunctional attitudes. And then, as a result of that, they start to see things in a biased way. So they go then from biased attitudes, such as I'm no good, to the biased perception, which is people don't listen to me, it means I'm no good. And the perception itself then is twisted. It's not based on evidence, but it's based on internal factors. So how does cognitive therapy work? Well, cognitive therapy works by virtue of its changing
certain key elements in this theoretical construction that I just gave you. It works through changing the negative. In the case of depression, it works in changing the negative perceptions so that the person no longer sees things in terms of black and white, which is mainly black. And more basically, it changes the biased beliefs such as I'm no good, or I'm a failure, or I'm unlovable, and so on. So when we do studies of the efficacy of cognitive therapy, and we look for what accounts for the change, the improvement in cognitive therapy, we find that there's been a change in the basic attitudes and also in the perceptions. So if you give people a test, we used to do this with a binocular test, and in a binocular test there are two images that are shown, one for each eye. And when there are competing images coming into the eye, then certain psychological factors determine which of the two images you see. It's something called binocular rivalry. When people are depressed and you see two images, they're going to see the negative image. When they get over the depression, they're going to see the positive image. So that even at a perceptual level, cognitive therapy or any therapy that works is going to change not only the beliefs but also the perceptions. Now, if you'd like, I could tell you the kind of pictures. You interested? Okay. So one of the pictures we had when we did the study is we had a table. There's a table, and there's a group of people sitting around the table, and there are several vases with flowers, and the people are all smiling and happy. Then the companion picture is matched for the density. However, around the table on the table is a coffin. And the same number of people are looking at the coffin instead of the flowers, and they all look very sad. So the depressed person will see the sad picture. Interesting, not by choice, but happens automatically, sees the bad picture, but doesn't see the good one. When they're treated successfully, the bad picture goes away and they only see the good one. So this shows that at the most primitive level, people who are depressed see things negatively. So how does cognitive therapy work? It changes the negative image. How does it change the negative image? By getting at the basic negative beliefs, which is kind of a simplified way of putting it, but I think that my way of thinking is the way it works. Ok, pessoal, é isso aí que eu queria apresentar para vocês. Está aberto aí para, se der tempo, alguma pergunta. A Vitória reformulou aqui a pergunta dela e eu vou fazer para o senhor. Ok. Professor, a respeito das suposições disfuncionais, seria um mecanismo de defesa que Freud cita? Aí ela falou sobre id, ego e superego. Olha, eu nunca ouvi falar assim, né? Porque quando o pessoal da TCC não faz essas análises comparativas, né? Podia ser que se o Freud hoje fosse analisar o que a TCC está colocando, pudesse até pensar em alguma coisa de paralelo a essas coisas. Mas não dá para a gente responder isso, Vitória. É uma outra lógica, é uma outra maneira de ver o funcionamento da mente, né? Da psique, da construção do sujeito. Então, é uma outra maneira de ver. Né? Não dá para eu te responder assim. Certo, professor. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar no chat também, aproveitando nossos últimos minutinhos aqui da mesa. Ou ligar o microfone também, para quem se sentir confortável de ligar. Olha aí, ninguém perguntando nada, Yasmin. Nem precisou de responder dúvidas, foi muito esclarecedora a sua palestra, professor. Oi, que bom.
Acho que não tem mais nenhuma questão. O pessoal está falando que foi muito boa a sua palestra, só agradecendo aí. Se o senhor quiser falar de mais algum assunto também, nesses minutinhos finais, pode falar, senão a gente pode encerrar aqui a mesa. Eu queria só colocar para vocês que a gente tem um projeto lá na UFC, na Faculdade de Medicina, mas que abrange os cursos da saúde da UFC, que é o Divertidamente, e a gente tem os encontros temáticos. Esses encontros temáticos acontecem todas as terças, às 18 às 19h30, onde a gente trabalha temas com o embasamento da TCC. A gente vai trabalhar temas que a gente chama de regulação emocional e mindfulness, mas são vários temas, né, ligados às dificuldades dos alunos. É aberto, então, só nas férias não funciona, então terça-feira agora vai ter. Então, quem quiser pode entrar. A gente tem um Instagram que você pode ter o link. Então, aí a Vitória já colocou aí o Instagram, Vitória? E está aí o link, né? Então, vocês podem entrar toda terça e a gente discute vários temas, coloca para, né, escolhido, assim, a dedo esses temas das vivências, né? Principalmente em relação ao sofrimento psíquico, né? Levando em conta, assim, essa questão dos transtornos emocionais, né? Das dificuldades no ambiente acadêmico e também na vida jovem, né? Então, o que é mais comum. Então, a gente traz lá esses temas, discute de uma maneira bem lúdica também, agradável. Então, no começo da semana, é legal, as pessoas participam e lá dizem que se refortalecem para a semana. Então, eu acho que vale a pena. E é aberto o pessoal da psicologia. Então, a psicologia com o pessoal da saúde. Pois é, fica o convite, né, para quem quiser participar dos encontros. E as meninas colocaram o Instagram do Divertidamente aqui no chat, para quem quiser seguir, ficar por dentro. E eu acho que é isso, né? Se nós não temos mais nenhuma questão, nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso evento. Com certeza, eu tenho certeza que todo mundo gostou, que a gente já viu algumas impressões aqui no chat. E, enfim, muito obrigada também a quem participou do nosso evento. A gente tem mais uma mesa hoje, ontem nós tivemos 3 mesas. Então, sintam-se convidados a participar da nossa próxima mesa também. E muito obrigada, professor. De nada, um abraço para vocês. Obrigado também. Tchau, tchau.